Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um episódio do livro A Caminho da Luz. Hoje nós continuaremos a ver sobre os Árias, né? E finalizaremos o capítulo 7. Então fica no vídeo e bora! Pessoal, o último texto que nós vimos foi o Mediterrâneo e o Mar do Norte. Então hoje nós vamos começar a partir do texto os nórdicos e os mediterrâneos, tá bom? Então o que ele fala nesse texto? Durante esse período, o comércio e as trocas entre os povos geraram muitas barreiras. De um lado estavam os nórdicos e do outro os mediterrâneos, em constante conflito. Então, ao invés de ter a união, né, a irmandade, era muito difícil. Os povos eram, né, os mais atrasados, vamos dizer, na questão da fraternidade, da comunidade. Então, tinha muito conflito. Eles estavam em constante conflito. Essa rivalidade acendeu a guerra entre eles, com batalhas intensas ao longo da atual França e Alemanha. Então sim, gente, tivemos aí muitos conflitos entre a França e a Alemanha. Inclusive isso é muito famoso, né? A França e a Alemanha terem essa rivalidade, essa rixa. Isso é bem comum, né? E aí ele fala aqui, ó. Essa aversão racial entre essas duas nações avançadas tem raízes profundas na história, surgindo dos conflitos antigos entre os germânicos e os latinos. Então não é de hoje, tá, gente? Esses conflitos, eles existem aí, ó, com raízes profundas na história. No entanto, é injustificável que essa animosidade tenham perdurado ao longo do tempo. É crucial que se concentre esforços na fraternidade e na união geral. Então, gente, uma coisa não justifica outra coisa. Não é porque, né, eles tiveram conflitos ao longo da história, tem aí questões a serem resolvidas, que não tem que buscar resolver essas questões. E viver em constante guerra, ou pelo menos se não vive em constante guerra, há preconceito, né, dos franceses com os alemães e vice-versa. Não há de ter essa barreira que eles próprios colocaram ao longo do tempo. Isso deve ser buscado a ser quebrado diariamente pela fraternidade e na união geral, tá bom? E aí, pessoal, vamos para o próximo texto. São textos mais curtinhos, mas muito importante. Origem do racionalismo, tá? Os arianos da Europa, no início, não tiveram grande influência religiosa devido ao seu foco prático, tá? Então, de fato, igual a gente viu, né, já nos episódios passados, os arianos dentro deste grupo, pessoal, que estamos vendo, desses 4 grupos, eles são os que menos tinham contato com as questões religiosas, com a fé, com Jesus. Então, inclusive, nós temos pouquíssimos registros sobre eles. A gente foi começar esse registro muito depois, porque eles não marcavam nada, eles não deixavam nada. Então, ele, inclusive, fala, devido ao seu foco prático. Eles eram mais fazer, agir, guerrear, andar, eles também eram nômades, então eles estavam sempre mudando, né? Depois que começaram a se estabelecer, então, né, mais complicado. E aí o que ele fala aqui, ó, eram mais racionais, inclinados às ciências e à liberdade. Em religião, foram influenciados por semitas e hindus, mas ao valorizar a razão, avançaram a ciência até as conquistas modernas. Então, sim, gente, isso é uma coisa interessante, porque assim, por mais que sim, gente, a religião seja importante, a fé é importantíssima, é interessante nós vermos que cada espírito, ele tem um traço, né? Eles, assim, esses grupos de espíritos, pelo menos, eles tinham traços, e é normal, gente, eu, vocês, cada um tem traços que te formam, né? Faz você ser você, né? Então existem sim espíritos que são mais inclinados para as questões das ciências, para as questões da razão. Há espíritos mais filósofos, poetas, artistas. Então há todo tipo de espírito. E isso não é feio, isso é belo. Mas não é por causa que você vai ser mais racional, né? Focar mais na ciência e na razão, que você vai deixar Deus de lado, você vai deixar a fé de lado. Claro que não. Então, né, é bom a gente valorizar assim a razão, mas com equilíbrio, não deixando
a razão se tornar um orgulho desmedido, que você é superior, que não há nada acima de você, e não aceitar, né, que há um Deus muito maior do que você pode e sequer imagina, entende? E ele fala aqui que esses arianos, eles avançaram a ciência até as conquistas modernas. E aí ele fala que, apesar das turbulências e lutas, o mundo deve muito a eles, pela contribuição significativa ao desenvolvimento do pensamento humano ao longo dos tempos. Então, de fato, sim, teve muitas lutas, muitas turbulências, mas devemos a eles pelo desenvolvimento do pensamento humano ao longo do tempo, que é muito maravilhoso, né? E aí, a gente vai ver esse texto aqui, ó. As advertências do Cristo. Mais uma vez falamos do nosso maravilhoso e queridíssimo Jesus Cristo, tá? A convivência dos arianos com os primeiros habitantes da Terra criou uma dívida de gratidão da humanidade pelo trabalho que fizeram. Cristo reconhece essa virtude e por isso envia alerta às nações europeias para que se afastem da destruição e avancem no progresso. Então, sim, gente, essa convivência que nós já vimos nos outros episódios, que os arianos tiveram com os pré-históricos, né, com o Homo sapiens, né, com o Homem das Cavernas, criou sim uma dívida de gratidão, porque nós já vimos que os outros grupos não quiseram essas pessoas, né, não queriam que elas participassem do grupo. E os arianos não, eles aceitaram, acolheram e foram, né, se desenvolvendo, ajudando essas pessoas, né, que também ali eram espíritos ainda primitivos, mas que estavam se desenvolvendo, a crescerem, a progredirem. Cristo, sabendo disso, reconhecendo essa virtude, até hoje envia alerta às nações europeias para que se afastem da destruição e avancem no progresso, tá bom? Apesar dos erros, eles foram sinceros em sua busca por criar um novo paraíso para si e para os humanos, com quem se uniram desde o início. Então, sim, eles erraram como todos os grupos erraram, tá? Não teve nenhum grupo perfeito aqui, cada um teve um tipo de erro, né? Mas eles foram sinceros, né? Eles foram em busca de um novo paraíso para si, para os humanos com quem se uniram desde o início, e caminharam, né? E aí ele fala aqui, ó. Faltaram-lhes valores espirituais sólidos, mas Cristo, nas mudanças atuais, apoiará suas melhores qualidades usando seus esforços para a civilização futura. Então, olha só que lindo, gente. De fato, para esse grupo, né, ao contrário dos egípcios, das castas da Índia, do povo de Israel, que é o próximo grupo que nós vamos ver, eles não têm tantos valores, né? Os arianos não têm muitos valores espirituais sólidos. Mas tudo bem, Cristo, nas mudanças atuais, apoiará suas melhores qualidades, usando os esforços que esses arianos possuem para a civilização futura. Então, tudo tem jeito nessa vida. E não é porque eles não têm, né, valores espirituais sólidos que eles também não podem desenvolver. Então, né, é tudo uma questão de tempo, de progresso, de evolução que é natural. E Cristo já sabe disso. Então, ele não abandona, ele não decepciona, ele está sempre lá. Não só com os arianos, mas conosco também. Sabendo das nossas falhas, das nossas batalhas, das nossas conquistas, né? Tanto das nossas qualidades quanto dos nossos defeitos. Torcendo por nós e para a nossa vitória. Para que cada vez mais a gente possa seguir rumo à iluminação espiritual e à depuração do nosso espírito. Bom, pessoal, terminamos o capítulo 6. Agora, semana que vem, começamos os capítulos 7, o povo de Israel, tá? Que é muito interessante e vocês vão gostar muito também, eu tenho certeza. Um beijo, tchau!